Crime organizado promove noite de terror no Recife. Quadrilha queima 12 veículos, explode transportadora de valores e rouba 60 milhões de reais. Justiça condena acusados de participar de estupro coletivo de adolescente no Rio de Janeiro. Um terceiro acusado de participar do crime continua foragido. Atriz denuncia abuso sexual em bloco de carnaval de São Paulo. Um cara puxou a minha parte de cima da roupa e me deixou sem blusa. Em Ipatinga, Minas Gerais, Estepe se solta de carro e atinge cabeça de pedestre. 74 corpos de migrantes africanos são encontrados em praia da Líbia. Procuradoria-Geral da República pede para abrir inquérito por crime ambiental contra o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. Sabatina no Senado. Indicado para o Supremo, Alexandre de Moraes nega ter trabalhado para a facção criminosa. E disse que o fato de ter sido filiado ao PSDB e de fazer parte do atual governo não afeta a isenção dele. Torcida vascaína faz a festa na recepção a Luiz Fabiano. Está no ar o SBT Brasil, com Joseval Peixoto e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. A Justiça do Rio de Janeiro condenou a 15 anos de prisão 2 envolvidos no estupro coletivo de uma adolescente de 16 anos. O crime, em maio do ano passado, chocou o país. Veja a seguir, sabatina de Alexandre de Moraes já dura mais de 9 horas no Senado. Quadrilha com armas de guerra explode empresa de valores e foge com 60 milhões de reais. Atriz denuncia abuso sexual em bloco de carnaval de São Paulo. É já já. Uma atriz de 22 anos foi vítima de abuso sexual quando participava de um bloco de carnaval em São Paulo. O agressor ainda não foi identificado. O bloco Casa Comigo condenou a atitude do agressor e ofereceu apoio à vítima. Os organizadores também defenderam um carnaval sem assédio. Madrugada de terror no Recife. 30 criminosos explodiram a transportadora de valores e roubaram 60 milhões de reais. Com armamento capaz de derrubar até avião, a quadrilha queimou 12 veículos e trocou tiros por quase 1 hora com a polícia militar. Já dura quase 10 horas a sabatina de Alexandre de Moraes na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Vamos ao vivo a Brasília conversar com o repórter Galton Sé. Galton, boa noite. Já existe uma previsão de que horas a sabatina deve terminar? E é justamente sobre a sabatina que nós vamos conversar agora com Kennedy Alencar, que também está em Brasília. Boa noite, Kennedy. Qual é a leitura política até agora das estratégias tanto do governo quanto da oposição? Os do Rio de Janeiro votaram hoje as emendas finais ao projeto de privatização da Companhia Estadual de Águas e Esgotos. Aí ficou decidido que os 3,5 bilhões de reais do empréstimo, que tem as ações da SEDAI como garantia, serão usados exclusivamente para o pagamento dos servidores do Estado. Um dos principais aliados do governo Temer fez um comentário inadequado ao falar de possíveis mudanças no foro privilegiado, o direito concedido a ADES de serem julgadas por tribunais superiores. O senador Romero Jucá teve que dar explicações sobre a comparação que fez. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, pediu a abertura de um inquérito para investigar o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. Ele é suspeito de ter cometido crime ambiental. O ministro Eliseu Padilha diz que só vai comentar a denúncia depois que for dela notificado. 74 corpos de imigrantes foram encontrados na costa da Líbia. Eles pretendiam chegar à Europa, mas morreram afogados. O Brasil está entre os 10 países mais perigosos do mundo para jornalistas. Os casos de violência cresceram mais de 60% no ano passado, em relação a 2015. O Ministério Público Federal denunciou o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, por mais 148 crimes de lavagem de dinheiro. Hoje ele foi interrogado sobre o uso excessivo e irregular de helicópteros oficiais.
Cai em golpe de loja online de produtos para bebês. Goleiro gordinho mata fome durante em aposta e perde boquinha em time inglês. Maior produtor do mundo, o Brasil vai ter que importar café. Descaso em Minas Gerais. As ambulâncias do SAMU que nunca foram usadas. Você vê aí que o índice Ibovespa voltou a subir e atingiu o maior nível em quase 6 anos. A gente volta já já. Mais de 100 pessoas foram vítimas de um golpe envolvendo uma empresa que vendia produtos para mães e bebês por meio de redes sociais. O prejuízo já é de mais de R$80 mil. Flagrante de desperdício do dinheiro público em Minas Gerais. 19 ambulâncias do SAMU novinhas estão paradas há mais de um ano em um galpão na região metropolitana de Belo Horizonte. E o Vasco da Gama apresentou hoje o centroavante Luiz Fabiano. Bruno Vicari, a pergunta é, quando é que ele vai estrear? Olha, Joseval, boa noite, Raquel. Luiz Fabiano disse que está fora de forma, afinal são mais aí de 3 meses sem nenhuma partida oficial. Mas o Eurico Miranda, sempre polêmico, avisou que se ele, presidente do clube, quiser, Luiz Fabiano já vai ter que estrear contra o Flamengo na semifinal da Taça Guanabara. Mais cedo, milhares de torcedores eufóricos receberam o jogador no aeroporto. Maior produtor mundial de café, o Brasil vai importar 1 milhão de sacas nos próximos 4 meses para compensar a quebra da safra no país. Por enquanto, as importações irão abastecer a indústria de café solúvel. O SBT preparou novidades na programação para o mês de março. Entre as estreias estão o reality show Fábrica de Casamentos e Operação Mesquita. E fique agora com mais um capítulo inédito de Carinha de Anjo. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.